Oi, gente. Hoje eu quero falar de procrastinação. Eu tenho um grupo no WhatsApp e falei com o pessoal do grupo que eu ia estar falando sobre isso. E o que acontece que muitas vezes a gente procrastina, né? Eu quero falar que a gente está carregando sombras, lixo dentro da gente que não está deixando a gente ir para o próximo nível. E isso pode estar se manifestando como doença, relacionamento ruim, questões afetivas, você não ter esse tesão pela vida, ficar no círculo vicioso, sabe? Mas, Marta, que sombras são essas, né? A gente nasce e a gente vai comprando pontos de vista dos nossos pais, das pessoas que nos criaram, que nem sempre foram os pais, pontos de vista dos irmãos mais velhos, dos avós, tios, professores, vizinhos, né? Passamos situações desafiadoras que são necessárias para a nossa alma e a gente vai tentando assim, o que você vai pensando sobre dinheiro, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre você, sobre os pais, e isso vai criando uma frequência. Essa frequência vai emitindo para o universo e você vai atraindo iguais, né? E muitas vezes a religião que você frequentou passa ponto de vista de pecado, ponto de vista que você tem que fazer caridade, ponto de vista de que tem um diabo prejudicando a tua vida, ou que isso está acontecendo porque você foi mal em outra vida, tem que pagar, tem karma. Imagina, você vai querendo 1000 pesos, né? E você, sendo humano, acaba tendo raiva de alguém, desejando a morte de alguém. Você pode ter roubado algo que prejudicou alguém, você pode ter mentido, você pode ter enganado, você pode ter matado uma criança no seu ventre sendo mulher, não vou falar nem aborto, matado mesmo. Por quê? Isso tudo vai causando um não merecimento, uma não permissão para ser feliz. Então, gente, tem uma hora que a gente precisa olhar as sombras. Eu fiz o método que eu criei para a gente olhar as sombras, sabe? Um método chamado reinante, para a gente reinar. Não é reinar sobre o outro, reinar sobre a sua própria vida. Mas para você reinar, você tem que ter uma coragem de dar um mergulho em você e olhar o que você fez que não é legal. Mas para você olhar, você não precisa dividir comigo. Você precisa dividir com você. Você precisa escrever no papel e passar por um processo que eu não preciso saber o que é. Conduzir o processo não significa que eu tenho que saber do processo. Significa que você vai botar para fora todo esse lixo que está aqui, toda essa culpa que você carrega, tudo aquilo que você também sofreu, sabe? Aquela raiva que você ficou, que se você for olhar, aquele grito que você não deu, que causa tanta doença. Você já pensou quantos gritos você quis dar, aquele tapa na cara que você quis dar da pessoa, ou então aquela agressividade sem limite que você deu e se arrepende, sabe? Então, quando a gente libera esses lixos, a gente pode literalmente abrir um espaço para uma nova frequência. Porque enquanto o lixo está aqui, de uma certa maneira você fala assim, eu não mereço. A frequência que você vê assim, eu não mereço ser feliz, eu não mereço dinheiro, eu não mereço ser amada, eu não mereço ser bem-sucedida. De maneira inconsciente, mas você está vivendo isso. Quando esse lixo é vomitado, você vai enviar uma nova frequência. Mas é importante lembrar que não é só escrever, a gente tem que se conectar com essa energia maior do Criador para ele fazer o processo de cura na gente também. Na gente por quê? Porque o processo de cura sempre está acontecendo em mim também, sabe? Assim, eu tenho que ter a humildade de saber que eu preciso passar a verdade e que eu tenho que passar por processos de curas. Porque assim, não quero estar no patamar de guru ou de mestre, como se eu tivesse iluminada. Não. Eu tenho a nossa luz, não significa que a gente não tem que passar por processo de cura. Se você está sentindo que você tem sombras, que você precisa vomitar, que não significa que você queira ter que falar sobre isso comigo, mas que você está cansada de ser invisível no mundo, porque você não é vista, sabe? Não é encontrada porque você não está se sentindo merecedora de ser encontrada.
Entra em contato. Bora fazer você resgatar a sua rainha, o seu rei, a liderança do seu reino, que é a sua própria vida. Vamos olhar para as feridas, olhar para as culpas, para as mentiras, para aquilo que você fez de bem ruim, que você esconde, para aquilo que fizeram com você, que você não conseguiu perdoar. E vamos liberar isso, para começar uma nova etapa na vida. É isso. Beijo.